Ponte de Deus, um método muito interessante para a gente trazer a evangelização das crianças. Muito, muito legal. E você pode usar aí com as suas crianças. Eu tenho ela aqui grande. Vou colocar uma foto em que eu estou usando esse recurso com as crianças numa igreja que eu ministrei aqui em Curitiba. Vou colocar essa foto para você ver como essa questão do recurso, o tamanho dos recursos influencia bastante. Então, se você vai trabalhar com públicos grandes, lembra que eu falei que os impactos de rua, você vai precisar de visuais grandes como esse daqui. E como que é a Ponte de Deus? Na Ponte de Deus, a gente explica para as crianças que o pecado nos separa de Deus. Então você diz, ó, aqui estamos nós, no planeta Terra. Por que é azul ser planeta Terra? Porque a maioria do planeta Terra é água. Então, o azul representa a gente aqui na Terra. O amarelo representa o quê? O céu, aonde Deus está, a casa do Deus Criador. Daí você fala do que vai ter no céu, que as ruas são de ouro, que a gente não vai morar em mansões celestiais, que no céu não tem tristeza, não tem dor, não tem doença. Aqui você fala tudo que tem no céu, mas você dá ênfase que no céu é onde nós vamos morar eternamente com Deus. Deus está no céu. E você diz para eles que por causa do pecado de Adão e Eva, lembra lá da história inteira? O pecado lá de Adão e Eva, ele trouxe o quê? Separação. Antes, o homem e Deus vivia como? Juntinho, não tinha essa parte aqui. Mas o pecado, ele fez essa separação. Mas o que é pecado? Cuidado, nessa hora a gente não precisa deixar as crianças com medo dessa mensagem, mas conscientes, sabe? São coisas diferentes. E jamais diga, ai, se você pecar você vai pro inferno. Não, isso traz trauma, isso traz medo, isso afasta as crianças. Então explique de uma maneira tranquila, verdadeira, é claro, até porque eu acho que não existe dois evangelhos, eu tenho certeza, não existem dois evangelhos, é um só. E a gente não tem como açucarar essa verdade bíblica para as crianças. Na verdade, a gente precisa falar disso para as crianças. Eu vejo muitas igrejas com receio de falar sobre o pecado. Ai, vai traumatizar. Não, queridos, nós temos que falar. Porque as nossas crianças, elas também pecam. E a Bíblia não fala de um lugar especial para as crianças, não. Quando a gente fala de condenação eterna, é para todos. E quando a gente fala de vida eterna, é para todos. Então nós erramos muito quando nós não ensinamos a verdade para as crianças. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente não ensina, é como se a gente condenasse elas ao quê? A viver a vida sem esse conhecimento. Porque é esse conhecimento que liberta. Olha como é sério. Deus nos chamou para coisas muito importantes, para trabalhar assuntos de eternidade. Então não vamos nos calar. Mas também não precisa fazer terrorismo, tá? Então você fala assim para eles. Desde o início, lá, lembra? Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram. E por isso, de lá para cá, todos nós nascemos assim, ó, separados de Deus pelo pecado. Mas o que é pecado? Pecado é tudo que eu faço. Então eu peco com as minhas ações, quando eu pego coisa que não é minha, quando a mãe diz para não mexer, eu mexo. Eu estou fazendo coisas erradas. Então, pecado é tudo que eu faço. Pecado é tudo que eu... Aqui é a segunda plaquinha. Tudo que eu falo, né? Às vezes a gente fala mentira, às vezes a gente fala palavrão, às vezes a gente fala fofoca, às vezes a gente fala calúnia, às vezes a gente fala blasfêmia. Tudo isso é pecado. E tudo isso é o que me separa de Deus. E pecado também é o que eu penso, porque às vezes eu não falo, mas eu penso. E se eu penso é porque está dentro de mim. Então diga para as crianças que os maus pensamentos, às vezes a mãe fala assim, e não me responda, mas lá dentro você está, você está pensando um monte de coisa ruim.
Às vezes você fica desejando o mal das pessoas. As pessoas não sabem, mas Deus conhece os nossos pensamentos, é o que a Bíblia diz. E é tudo isso daqui que me afasta de Deus. Daí eu digo assim, vamos ver se o menino consegue passar. Vamos ver se o menino consegue sozinho se aproximar de Deus. Daí eu pego, ó, é um palitoche. Daí eu pego, vamos ver se o menino consegue. Ai, não consegue. O pecado atrapalha. Vamos ver se a menina consegue. Ah, não consegue. O pecado atrapalha. Então, Deus, Ele nos ama. E por isso, Ele enviou Jesus. Mas por que Jesus teve que vir? Para nos ajudar com os nossos pecados. E Jesus, Ele veio, nasceu em que época? No Natal, que a gente comemora o Natal. Cresceu, Jesus teve um ministério maravilhoso. E a principal coisa que Jesus veio fazer foi nos aproximar de Deus. E como que Ele fez isso? Morrendo na cruz em nosso lugar. Quando Jesus foi para a cruz, Ele foi por causa do meu e do seu pecado. Ele levou aqui na cruz a minha mentira, a minha desobediência, a minha fofoca. Ele morreu por causa dessas coisas erradas que a gente fez. Dei ênfase que Jesus era inocente, precisava de alguém inocente para tomar a nossa culpa, levar o nosso pecado. E daí você fala o quê? Você coloca todos os pontos que a gente viu lá no caminho da salvação. Jesus veio porque Deus nos ama e foi por amor. Lembra que a gente falou? Filho unigênito, filho perfeito. Todos aqueles passos que a gente tem lá no caminho da salvação, você precisa falar aqui. Não pode omitir, sabe? Então aqui é a mesma mensagem, só que colocada de uma outra maneira. Então pode ser que eu nem fale aqui, porque agora a gente está numa dinâmica mais rápida no curso. Mas são os mesmos passos do caminho da salvação, tá? Por isso que a gente deu tudo escrito direitinho para você, lá os versículos são os mesmos versículos, para você usar aqui, tá? Daí você fala, Jesus morreu, ressuscitou, e depois que você colocou essa parte tão importante, você diz, será que agora o menino consegue se aproximar de Deus? Vamos ver? Consegue! Por quê? Porque Jesus fez uma ponte. Vamos ver se a menina consegue? Consegue, veja, ela não cai mais no pecado, porque Jesus fez uma ponte. E através dessa ponte que Jesus fez, nós podemos nos aproximar de Deus. Quem providenciou essa ponte foi Deus. Por isso que nós chamamos esse método de ponte de Deus. Ai, mana, eu quero, tem molde! Já vou explicar pra vocês que esse daqui eu não tenho molde, tá? Esse daqui eu fiz porque eu trabalho com números muito grandes, um número grande de criança. Mas você pode copiar aí, mostra pra alguém e pede pra alguém fazer um igual pra você. Mas eu tenho um material pra te dar! Sim! Olha que legal esse desenho da ponte de Deus, essa ilustração que a gente está dando pra vocês. O PDF tá aí, ó, não esquece, 2 tamanhos, A4 e A3. E o que eu posso fazer com isso daqui? Posso deixar lá na parede do Ministério Infantil também, pra gente não esquecer. Então, ó, baixa aí o PDF desse material legal, tem muita coisa boa. E eu vou trazer um passo a passo pra você da ponte de Deus, mas de uma maneira diferente. Você quer? Então, o que é que eu tenho pra você? Eu tenho essa linda ponte de Deus, veja que legal! É um material que eu tô disponibilizando pra vocês, essas figuras que você vai colorir e vai transformar num recurso bem legal como esse meu aqui. Se você perceber, esse recurso, ele tá o quê? Num cabide. Por quê? Porque, ó, aqui já tem um varal. É pra você pendurar, é pra você ir contando a história da ponte de Deus para as crianças e ir pendurando. Ó,
Ó, então aqui fala que Deus é santo, não comete pecado, fala da separação. Aqui, olha que legal, já aparece o versículo Romanos 5,12. Então você vai contando essa história e vai colocando aqui no varal. Olha aquilo que eu acabei de falar, que eu expliquei ali na minha ponte grandona. O que é pecado? Olha, tudo ilustrado. Só que ela vai preto e branco, tá? Você vai precisar colorir. Aqui também tem o versículo. E você vai colocando lá no cabide. Olha aqui, ó, mostrando as coisas. O que é pecado? Ó, mentira. Tá escrito aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Olha como tá legal isso daqui. Eu pintei com tinta aquarela essa daqui, tá? Ficou legal, né? Olha lá o abismo que separa. O legal desse daqui é que tem a expressão das crianças, elas estão tristes, ó, porque estão separadas. Daí você vai contando e vai pendurando. Se você tiver um grampo pra pôr aqui, ó, daí ela fica de frente, tá? Daí, ó, aquele teste. Vamos ver se eles conseguem sozinhos, ó, eles tristes dentro do abismo do pecado. Ó o coraçãozinho que fala que Deus nos ama, mas Deus nos ama. E porque Ele nos ama, o que Ele fez? Ele mandou Jesus, aqui a gente apresenta Jesus. Olha que lindo que tá. E veja, desenho palitinho. Boneco palitinho, desenho palitinho, não, boneco palitinho. Desenhei pra vocês. Muito legal, não é verdade? Tem PDF? Tem PDF! Daí, olha, esse aqui é o momento do apelo, a hora de entregar o coração pra Jesus. E daí traz os versículos, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, esse é um recurso muito legal que eu tô disponibilizando para vocês, que vocês podem usar assim, ó, em formato de varal. Aqui tá meio capenga. Opa, soltou. Esse daqui a gente improvisou para gravar para vocês, mas não faz mal. Defeitos especiais. Vamos tirar o varal aqui. Mas você monta o varal aí na sua sala, ou você deixa já um lugar separado aí na sua sala de aula. Pode ser um preguinho. Ah, não pode pregar prego. Você arruma aí um lugar onde você vai deixar essa ponte aí separada, esse recurso. E você pode colocar ele em 2 tamanhos também. E pode colocar ele em potinhos. Olha que legal esse potinho. Aqui dentro é de maionese, ó. Aqui dentro eu coloquei uma parte do caminho da salvação. E a gente faz o que com esses potinhos? A gente pode fazer brincadeiras com eles. A gente pode pedir para eles relacionarem o texto bíblico com o desenho. Por exemplo, Romanos 3:23, tá lá na parede. Como que você vai fazer essa brincadeira? Você vai explicar o caminho da salvação. Vou explicar direitinho para vocês. Você explica o caminho da salvação, faz o momento do apelo. E depois se diz, agora a gente vai brincar. Quero ver quem prestou atenção. Mas para essa brincadeira, essa dinâmica dar certo, esse material ele vai precisar estar na parede, tá? Então já deixa preparado um lugar para eles ficarem lá alinhados, um do lado do outro, de maneira sequencial. E depois você diz, então, agora a gente vai brincar. Eu tenho aqui os potinhos, daí você vai precisar ter potinhos com todos os versículos, tá? Referências de todos os versículos. Então eu tenho aqui os potinhos com os versículos, então você vai precisar ter o potinho com o versículo, vamos ver, com o versículo de Romanos 5:12, um potinho com o versículo de Romanos 3:23, que é o que eu trouxe aqui como exemplo, um potinho com o Salmo 51:2, um com João 3:16, um com 1 João 1:7 e um com João 1:12. Então a gente vai precisar de 6 potinhos com esses versículos. E você vai precisar também ter esses desenhos aqui, que a gente usou na Ponte de Deus, um pouquinho menor, né? O PDF você imprime dos 2 tamanhos. E como que é a brincadeira? Você coloca as crianças em círculo,
coloca os 6 potinhos e coloca essas figuras lá no meio do círculo, virado para cima. E a criança, ela vai precisar o quê? Ela vai precisar pegar um desenho e ela vai ver aqui. Mas o que é pecado? Ela pegou esse desenho. Daí você diz, muito bem, leia aí o que é pecado. Ele lê. Qual é o versículo que nós usamos para falar sobre esse assunto? Ele vai ter que olhar lá nos potes, vai consultar o material que está na parede e vai descobrir. É o versículo de Romanos 3:23. Vamos ver se é mesmo? Todos pegam a Bíblia, confere. Se estiver certo, ele pode colocar dentro do potinho. E assim vocês vão trabalhando, memorizando, usando a Bíblia com esse lindo material. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não ignore essas atividades, essas brincadeiras, essas sugestões que a gente traz para vocês, porque muitas crianças completam o aprendizado e retêm esse aprendizado quando elas fazem isso daqui. Quando elas brincam, quando elas são desafiadas, quando elas estão em ação. É uma aprendizagem em que ela interage com o conhecimento. Então essa dinâmica é muito legal. Tem um vídeo em que eu explico tudo isso, a gente vai colocar no dia de hoje para você ver lá no YouTube, ok? Muito legal esse recurso. Ponte de Deus. Você gostou? Deixa aí nos comentários. Caixa do Coração! Mais um recurso para você trabalhar esse momento do apelo, que é tão importante. Sabe, queridos, a gente não precisa ter medo, constrangimento, receio de fazer apelo. A gente precisa fazer o apelo. Ele é muito importante. E como eu falei para vocês, para as crianças entenderem essa ludicidade de receber Jesus dentro do coração, a gente pode usar vários recursos. Depois eu vou mostrar para vocês aqui os vários recursos que eu tenho. Então não é só um, você pode ter vários. E hoje eu estou disponibilizando um que é muito legal para vocês. Então, primeiro a gente vai montar esse recurso e depois a gente explica como que usa. A gente vai colocar aqui o vídeo que eu uso essa caixa do coração no grupo aqui, e você vai poder ver, porque com ele você pode fazer duas aplicações. Uma utilizando as emoções e depois com um apelo, ou somente por apelo. Não tô entendendo, tem que estudar. Às vezes as tias do Ministério Infantil esquecem que a gente trabalha com educação cristã. E tudo que fala a respeito de educação envolve estudo. O que é estudo? É ver, rever, anotar, ensaiar, recortar, montar. Então estuda que você vai entender. Eu não posso ficar explicando, repetindo aqui, senão fica muito longo, mas você pode rever o vídeo. Então, começando lá com o que eu tenho no YouTube. Essa vassourinha. Meu Deus, como as pessoas me perguntam dessa vassourinha. Então eu tenho esse recurso lá no canal da Caixa do Coração. Eu tenho que concordar com vocês, a vassourinha é muito fofinha. E as pessoas perguntam, como que você faz a vassourinha? E hoje a gente vai dar a vassourinha pra vocês. Yes! Muito legal. E a Caixa do Coração que a gente tem lá é essa daqui, que tem lá no canal, tá? Mas fica tranquila que hoje a gente vai dar todo esse material pra vocês. Olha a vassourinha fofinha que nós estamos disponibilizando pra vocês. O material da Caixa do Coração de hoje envolve essa vassourinha, essa caixinha, Jesus e os coraçõezinhos, e esse coraçãozinho que a gente vai colar umas manchinhas, que vai ficar sujo com a sujeira do pecado, e esse coração limpinho, que é o coração que a gente entrega para Jesus e ele deixa assim limpinho. Muito bem, vamos lá. Então nós vamos fazer com essa grandinha aqui para você ver melhor. Ó, ela tá molenga, tá? E assim não adianta, assim não serve pra gente. A gente vai precisar montar essa vassourinha para ela ficar bem legal. Como que você vai fazer? Eu tô dando isso daqui pra você. Você pode usar ela assim, colocando só o palito atrás, ó. Eu peguei um palito de churrasco e encapei com um papel azul
e você pode simplesmente colar ela aqui atrás. Mas se você quiser que ela fique assim, ó, com esse frufru, você vai fazer o seguinte, vamos lá, oficina, mão na massa. Você vai pegar a vassoura, daí você vai colocar aqui em cima e vai contornar a parte de baixo. Vou contornar para você ver. Você segura lá a vassourinha e você contorna aqui, assim. Já mostro aí para você como é que é. Ó, tirei o contorno. Depois que eu tirei o contorno, eu recorto, tá? Recorto quantas? Uma, duas, não. Quantas você quiser. Quanto mais você recortar, mais gordinha, mais legal vai ficar a tua vassourinha. E daí, o que você faz? Depois que você recortou, você vem fazendo assim, ó. Vem fazendo esses cortes aqui, pra ela ficar como se fosse uma vassoura, né? Pra ela realmente varrer. Então, você vai fazendo assim, recortando, ó. E quantas? Quantas você quiser. Quanto mais você coloca, mais legal fica, tá? Ó, eu já tenho aqui várias cortadas, ó. Daí você vai fazer o quê? Daí a gente vai montar a nossa vassoura. Como que a gente monta? A gente vai pegar a vassourinha e vamos colocar primeiro o palito, tá? Então, eu vou passar cola aqui no cabo, desde lá de cima até aqui. Passei cola já, vou colocar aqui o palito. Agora que eu já coloquei o palito, eu vou colocando essas camadas que eu recortei com a vassoura. Como que eu colo? Eu colo aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu colar aqui, daí eu já te mostro. Ó, a cola tá molhada ainda. Mas eu colo até aqui só, ó. Até essa altura só. Essa parte de baixo não precisa colar, tá? Vamos lá colar todas então, pra você ver como é que fica o resultado final, pra você ter tua vassourinha aí. Então, vai passando cola até aqui só e vai sobrepondo essas várias partes que a gente já recortou. É, agora você vai ter tua vassourinha. Gente, me pedem muito essa vassoura. E às vezes tem molde, né? Como toda boa tia de molde. É, a gente quer saber como que faz, né? É, eu entendo. Olha que bonitinha que ela ficou! Ela varre de verdade! Essa aqui tá um pouquinho molhada, mas daqui a pouco ela já vai tá bom pra gente usar. E como é que a gente usa esse material da Caixa do Coração? Ela é bem legal, porque ó, você vai ter o coraçãozinho assim. Daí você diz pra ela, olhe como que é o coração do ser humano. Todos nós temos o coração assim, cheio de pecado, escuro com a sujeira do pecado. Mas que pecado é esse? É quando eu pego coisa que não é minha, daí você vai colocando aqui em cima. Tem as manchinhas aí pra você recortar. É quando eu desobedeço. É quando eu conto mentira. É quando eu brigo. Quando eu xingo, e daí você vai colocando essas manchinhas aqui dentro. Daí você diz, mas e como é que eu vou limpar essa sujeira do coração? Essa sujeira a gente limpa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. A gente reconhece que a gente está errado e a gente diz, Jesus, me ajuda com essa sujeira do coração. Eu não quero ficar pecando toda hora. Quando a gente faz isso, a gente entrega o nosso coração para Jesus. Como um presente, sabe o que ele faz? Ele deixa o nosso coração assim, ó. Deixa eu te mostrar. Daí você pega o coração e você mostra para eles.
Ele deixa o nosso coração assim, ó, limpinho. Mas como é que Jesus faz para limpar o nosso coração? Primeiro, a gente precisa entregar a nossa vida para Ele. Reconhecer que nós fazemos coisas erradas. E quando a gente faz isso, sabe o que Jesus faz? Ele limpa toda a sujeira do nosso coração. Olha, esse coraçãozinho aqui representa o amor de Deus. Então, porque Deus nos ama, Ele limpa. Olha, Ele vai varrendo. Ele vai varrendo. Ele vai varrendo. Ele vai varrendo toda a sujeira do nosso coração, até que nosso coração fica assim, ó, limpinho. Ai, que legal. E somente Jesus pode fazer isso, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar. E esse coração está aqui para nos lembrar do amor de Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a sujeira do pecado. Porque quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, Ele recebe a nossa vida e Ele limpa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus limpa o nosso coração de toda a sujeira do pecado. E é isso que Ele faz. Mas Ele só pode fazer isso se eu digo assim para Ele: Jesus, eu te entrego o meu coração. E a caixa do coração está aqui para nos lembrar, sabe o quê? Que Jesus, Ele precisa estar aonde? Lá dentro. Ele só pode limpar porque Ele está dentro do nosso coração. Então, quando eu entrego o meu coração para Jesus, eu digo para Ele assim, ó: Jesus, vem morar dentro do meu coração. Vem ficar aqui comigo. E é por isso que Ele pode limpar a sujeira do nosso coração, porque Ele não está fora, Ele está dentro. E quando Ele está dentro, Ele é o dono do nosso coração, o dono da nossa vida. E é por isso que hoje eu quero perguntar para você: você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer entregar sua vida para Jesus como um presente? Ó, a caixa do coração nos lembra que a gente pode entregar como um presente. Você quer? Você pode fazer isso agora, através de uma oração, dizendo para Jesus que o seu coração é dele. Daí depois você faz a oração do apelo e a criança tem esse momento em que ela pode entregar o coração dela para Jesus. Tá linda a caixa, né? Já expliquei a questão da vassourinha, que eu sei que vocês gostam, mas a caixa, ela tá aí, ó. Essa daqui tá em formato A4, formato maior, tá? E daí, quando você for montar, você monta ela assim, ó. Você só cola só aqui embaixo, para que você possa fechar ela assim, é surpresa. Esses elementos surpresa as crianças gostam muito, viu, professor? Então, você traz ela fechadinha. A tampa você cola. E daí você já chega com ela montadinha aqui, tá? Se você quiser, você pode colocar uma fita. E daí você pode falar a respeito desse presente que você dá para Jesus, que é o seu coração. Vai dar lá dentro, mas você pode falar também sobre o presente da salvação que nós recebemos. Olha que rico, olha quanta coisa dá para trabalhar. Quando a gente fala da salvação, a gente fala do presente da salvação, tá? Então, como é que você vai receber essa caixinha? Ela vai estar toda em branco, daí você cola, né, Jesus aqui dentro, né? Ó, esse aqui tá em A4, esse aqui tá em A3. Você cola aqui dentro. E daí você vai dizer assim: ai, Mara, a minha não tem coraçãozinho. Não vem com coraçãozinho, tá? Por quê? Porque pra ter coraçãozinho aqui, a gente teria que fazer impressão frente e verso. E é muito difícil fazer isso. Então, esses coraçõezinhos eu fiz com caneta. Com caneta vermelha. Tá em branco, porque aqui eu não fiz ainda. Pra você saber que, na verdade, você vai imprimir ela assim. Daí você faz esses coraçõezinhos e ela fica fofíssima, não é verdade? Coloca o coração lá dentro, o coração limpo. E você pode usar essa caixa dentro da dinâmica da caixa do coração, que eu acho muito lúdica. Essas
coisas aqui, ó, das manchinhas, isso aqui marca a criança, sabe? Isso de você pegar uma vassoura e varrer, marca. Quando a gente fala limpa, ó, quando a mãe tá limpando lá, ela vai varrendo o lixo pra fora. E Jesus, ele faz isso, o sangue de Jesus que limpa. Isso aqui marca muito, principalmente para as crianças pequenas, né, que precisam dessa ludicidade. Então, essas coisas, elas são bem importantes. Depois, você pode fazer uma dinâmica, eu anotei aqui, uma dinâmica para você fazer com as crianças. E como que é essa dinâmica? Você vai entregar para elas essas manchinhas e cada uma delas vai escrever uma coisa que elas aprenderam que é errada, que elas não podem ter no coração, que deixa o coração sujo com a sujeira do pecado. Daí elas escrevem, depois que elas escrevem, você vai dizer assim, muito bem, o que você escreveu? Todos leem. Agora você vai ter a oportunidade de colocar para fora do seu coração isso. Você pode pedir para elas escreverem também qual é a maior dificuldade que elas têm. Ah, é obedecer? É não falar palavrão? Então você escreve aí na manchinha. E agora você vai ter a oportunidade de varrer isso para fora da sua vida. Como que você faz? Você pega os dois corações e daí você diz, agora que vocês já escreveram, vocês vão ter oportunidade de varrer isso fora. Vamos lá, quem vem primeiro? Vem o Pedro. Pedro, qual que é a tua dificuldade? Eu tenho dificuldade em não xingar. Muito bem, Pedro. Os xingamentos deixam o seu coração assim, né? Sujo com a sujeira do pecado. Mas agora você encontrou Jesus, Jesus está dentro do seu coração e o sangue de Jesus pode limpar o seu coração dessa sujeira e te ajudar a não fazer mais. Então você quer varrer, Pedro? Daí você segura o coraçãozinho com a manchinha, ele coloca em cima, você deixa ele varrer. Varre então, Pedro. Isso mesmo, Pedro. Agora o seu coração está assim. Ai, que bonitinho, não é verdade? São brincadeiras simples, dinâmicas, em que a gente vai aplicando. Depois você diz, muito bem, Pedro, a partir de agora, Deus, ele quer te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte também, se esforçar. O Espírito Santo de Deus, que entra na sua vida quando você encontra Jesus, vai te ajudar. E depois, gente, a gente ora com essas crianças. Eu tenho falado com os educadores cristãos que a gente não pode aplicar nenhum princípio bíblico, nenhuma verdade bíblica na vida das crianças sem fazer aplicação prática. Isso daqui que ele escreveu, o xingar, é aplicação prática. Essa dinâmica de varrer é para ele ajudar a guardar. E a gente não pode deixar de fora do ensino isso, essa aplicação prática, essa dinâmica, essa brincadeira. Porque quando ele brinca aqui, gruda na cabeça dele. Gruda. E é dessa maneira lúdica que a gente vai ensinando as crianças a entender as verdades espirituais. Então, um recurso lindo para você fazer o apelo. Mas eu uso muito o vazio de Deus. O vazio de Deus é um recurso que eu uso porque foi algo que aconteceu comigo, faz parte do meu testemunho. Eu tinha essa experiência do que? Essa sensação de estar faltando alguma coisa. Que é o quê? Um vazio. Então, por mais que eu estivesse feliz, alegre, eu sentia que estava faltando alguma coisa. E quando eu encontrei Jesus, quando eu disse assim para Jesus, Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Sabe o que aconteceu? Vou mostrar para vocês. Quando eu disse, Jesus, eu te entrego o meu coração, vem morar dentro do meu coração. Jesus veio. E veja, cabe Jesus bem certinho. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, essa sensação de vazio desapareceu. Você pode dizer também que antes, sem Jesus, o nosso coração era triste. Mas agora que a gente tem Jesus, a gente tem a verdadeira alegria. Que é uma alegria que mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, a gente tem essa alegria, a alegria da salvação, a alegria de saber que Jesus está comigo e vai me ajudar. Lá em Mateus, Jesus disse para os discípulos, e nós somos discípulos, somos seguidores de Jesus. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus está conosco todo o tempo. Então essa é uma maneira que eu uso também na hora do apelo. Depois eu pergunto, você quer entregar seu coração para Jesus? Então, ó, a caixa do coração, o vazio de Deus. Mara, como é que eu faço esse coraçãozinho? Tem passo a passo? Não tem. Mas a gente está disponibilizando para você esse lindo recurso.
Olha só aqui, esse lindo material é o quê? É um coração que também está vazio. Eu uso muito, toda vez que eu falo de apelo nos meus materiais, né, nos materiais que a gente disponibiliza, comercializa, né, porque eu tenho vários materiais que você pode comprar para trabalhar aí na sua igreja, eu trago sempre esse recurso, e é o recurso do vazio de Deus, é pro momento do apelo, sabe? Daí você diz, ó, o nosso coração sem Jesus é assim, ó, não é completo, tá faltando alguma coisa. Mas quando eu digo, Jesus, eu te entrego a minha vida, vem morar no meu coração, o que que acontece? Jesus vem e veja, cabe Jesus bem certinho. Agora meu coração não está vazio, ele está preenchido, porque eu entreguei meu coração para Jesus. Você quer entregar seu coração para Jesus? Ai, que lindo, não é verdade? Outra maneira que a gente pode utilizar, acrescentar dentro desse método, é dizer que Jesus, quando eu tô com o meu coração vazio, daí tem criança que diz, mas Jesus ele pode entrar quando ele quiser. Não, não. O nosso coração, quem pode abrir sou eu. Porque Jesus, ele espera a gente escolher. Ele não obriga a gente a fazer nada. E ele espera a gente entender o amor dele, aceitar e escolher e dizer. Então, é como se ele estivesse na porta. É como se o nosso coração tivesse uma porta. E ele fica lá na porta batendo. Toque, 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 toque. E ele fica esperando você dizer, Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Logo depois dessa fala, entra o apelo. Você quer abrir a porta do seu coração? Então a gente vai juntando as coisas e vai ficando cada vez mais rico. Eu quero esse coração com portinha! Esse eu fiz de feltro, mas a gente está disponibilizando esse daqui para você. Olha que bonitinho! É, tudo para te ajudar, querido educador cristão. Imprime aí, cola no papel durinho, deixa aí tudo arrumadinho. Esse aqui, ó, quando eu colo Jesus aqui é com fita crepe. As pessoas perguntam, com que você cola? Eu uso muito fita crepe. Por quê? Por que gosta da fita crepe? Você põe e tira e não rasga, não estraga teu material. Você pode plastificar. Para quê? Para que você sempre tenha esses recursos lúdicos para a hora do apelo. Eu tenho vários tipos, né? Já mostrei vários para vocês. Eu tenho esse daqui para mostrar que o seu coração representa o quê? Sua vida. Ó, já é um outro formato de coração. Já é mais parecido com a anatomia humana, né? Por quê? Para a gente diversificar todo esse material que a gente usa. Muito legal, não é verdade? Caixa do coração e vários recursos para você trabalhar o apelo. Emoticons da salvação! Mais um recurso muito legal, diferente para você trazer o caminho da salvação. Por que os emoticons são legais? Porque é uma linguagem que as crianças usam todo dia, nós também usamos, né? E estamos sempre mandando emoticons sorrindo, triste, com cara de nojo. E a gente pode utilizar isso para trazer também o caminho da salvação. Olha que legal esses balões que eu tenho aqui. Esses daqui são emoticons. Esse daqui é uma outra linha que também traz os balões com as expressões. Comprei na internet, tá? Não sei te indicar a loja. Coloca lá balões emoticons lá na busca, lá no Google, que você vai achar. E utilizo bastante, acho bem legal, acho que preenche o espaço, né? Então você pode procurar aí. Mas se você não achar, na tua cidade não achar, ou não chegar, ou não quiser comprar, você pode comprar os balões amarelos e fazer as carinhas, né? Desenhar com caneta de tinta permanente. Fica bem legal também. Então, vamos lá! Emoticons da salvação. Como que a gente trabalha? Para começar, deixa eu te dizer, a gente está dando tudo para você desse recurso, Estamos dando os emoticons, que você vai fazer o que com eles? Palitoches, olha que bonitinhos! E a gente está dando sempre nos dois tamanhos, né? A4
ou A3, quer dizer, é o mesmo recurso que você imprime. Pode imprimir desse tamanho ou desse, tá? É o PDF que te permite isso, imprimir em 2 tamanhos. Então a gente está te dando esse recurso e ele já vai com a fala, com o que você precisa falar embaixo. Então aí no arquivo você vai achar eles juntinhos assim. O que você vai fazer? Você pode usar eles assim em formato de cartaz, mas eles ficam mais legais se você utilizá-los dessa maneira. Vou te contar uma coisa que vai te deixar admirado. Você sabia que o Deus Criador criou todas as coisas que existem com o poder da sua palavra? Cara de admirado. Olha que legal, além de trabalhar essa questão do caminho da salvação, você pode trabalhar também as expressões, as emoções. Então vamos lá, todo mundo cara de admirado. O quê? Somente com sua palavra? Sim, Deus foi dizendo, haja luz, haja no sentido de que apareça. Ele foi falando e tudo apareceu. E esse emôtico tá admirado, sabe por quê? Porque isso é algo admirável, maravilhoso. Só com a sua palavra? Deus criou também o primeiro homem e a primeira mulher. O primeiro homem e a primeira mulher viviam em harmonia e comunhão com Deus Criador. Eles eram felizes e Deus os visitava todo dia. Mas o inimigo de Deus contou uma mentira para eles. Adão e Eva, que é o nome do primeiro homem e da primeira mulher, acreditaram nessa mentira e desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, eles tiveram que ir para longe de Deus. Olha a cara desse emôtico. Cara de que aconteceu alguma coisa ruim, né? Que coisa ruim é viver longe de Deus. Mesmo longe, Deus continuava cuidando de Adão e Eva e seus descendentes. Eles viviam felizes. Faz cara de feliz. Tranquilos. Mas o inimigo trouxe o pecado. Essa coisa ruim que acontece com a gente. Mas Deus, Ele nos ama. E por isso enviou seu único filho para morrer por nossos pecados. Jesus, ele teve que sofrer na cruz por causa dos nossos pecados. Veja, esse emôtico está chorando. Que triste ver Jesus sofrendo. Que triste ver Jesus sofrendo. Mas Jesus morreu na cruz. Ele precisava morrer na cruz por causa dos pecados que eu faço. Quando a gente pensa nisso, né? Que outra pessoa teve que sofrer em nosso lugar, dá uma tristeza. Mas tudo isso era o plano de Deus. Mas não precisa ficar triste, sabe por quê? Jesus voltou a viver, vencendo a morte. Somente com Jesus no coração podemos ter a verdadeira alegria. Você quer convidar Jesus para morar no seu coração? Então aqui a gente está trabalhando o que? Essa transição. Jesus morreu, ressuscitou e ele não precisa ficar triste. Daí você... E termina com um convite, né? Então, feche os olhos e repita essa oração. Olha, ele está feliz, com os olhos fechados, repetindo, falando, né? Repita essa oração entregando seu coração para Jesus. Então, nessa hora é a oração do apelo. Lembra que eu falei para vocês que ia ter a oração do apelo? Tá aqui, ó. Nesse material a gente traz a oração do apelo. Então você diz assim: eu vou te ajudar, eu vou te falar e você vai repetir. Daí você faz assim: Jesus, sou pecador. Eles repetem: Jesus, sou pecador.
mas creio que seu sangue na cruz me purifica de todo pecado. Eles repetem, mas creio que meu coração... Entendeu? Então você vai lendo e eles vão repetindo. O que eu acho interessante é você deixar bem claro para eles, que eles não estão fazendo oração para você, que eles estão fazendo para Jesus. Que nesse momento eles precisam pensar o quê? Em Jesus. Ter na mente deles que Jesus está ouvindo e que se eles estão integrando, Jesus vai receber. Isso é bem importante. E a gente usa também o exemplo do vento, porque às vezes tem crianças que dizem, mas eu não vejo Jesus. Como é que eu vou entregar a minha vida para ele? Você diz assim, Jesus você não pode ver, mas você pode sentir dentro do seu coração. É como o vento. Você vê o vento? Não. Mas você sente quando o vento bate no seu cabelo, no seu rosto, quando ele te refresca, não é verdade? Sim. Então você não vê o vento, mas ele existe. Com Jesus também é assim. Você não vê, mas ele existe. E assim como você sente o vento, você pode sentir Jesus dentro do seu coração, tá bom? Isso é bem importante a gente explicar para as crianças. Daí, depois que terminou a oração do apelo, você diz assim, continua aqui. Jesus te aproxima de Deus e te dá todos os dias a verdadeira alegria, a alegria da salvação. Ai, que bonitinho, não é verdade? Um método bem simples. E aqui a gente acrescentou o que estava faltando, a oração do apelo. Então fica aí para você essa dica muito legal com os emoticons da salvação. Como que eu posso transformar isso numa dinâmica, numa atividade? Primeiro, você pode colocar as crianças em dupla e pedir para uma segurar o emoticon e a outra segurar o quê? O cartaz com o texto. Então você divide as crianças em duplas e elas vão lá, uma mostra o emoticon, a outra lê o cartaz com o texto. Depois que elas aprenderam, elas podem contar sozinha, é um reconto, né? Elas podem contar sozinhas, só utilizando as carinhas. Leva um tempinho, mas elas vão gostar desse desafio. Então, depois que você já passou várias vezes, você diz, agora tem um desafio para vocês. Será que vocês conseguem contar a história utilizando só os palitoches? Recontar a história utilizando só os emoticons? Vamos ver quem consegue? E daí você deixa elas contarem. E se alguma coisinha tirar da ordem, depois que elas contarem, você diz, muito bem, só aquela hora que é assim, e você vai pontuando as coisas. Muito, muito legal!